Muito bom dia, meus queridos telespectadores. Estamos iniciando mais um programa Uma Nova Dimensão. Uma Nova Dimensão é um programa preparado para levar a bênção na tua casa. E eu quero dizer para você que hoje o programa está espetacular. Foram selecionados vários louvores e adorações para que você possa refletir, fechar os olhos como eu e receber algo de Deus aí no momento que você vai estar meditando. O programa Uma Nova Dimensão traz sempre um testemunho de fé, uma palavra poderosa, uma oração no final dessa programação. E eu creio que você não vai desligar o teu receptor, você vai ficar aí conosco. Por quê? Porque Uma Nova Dimensão traz alegria. E o que nos traz alegria nos faz ficar parados, com os olhos fitos, para poder receber mais. Deus te abençoe nesse programa, fique conosco. Uma Nova Dimensão está na tua casa, levando a grande bênção de Deus para você. Deus te abençoe. Bom dia, queridos, muito bom dia na paz de Cristo Jesus. Hoje é sexta-feira e muitos de nós começamos aí a semana já pensando na sexta, não é verdade? E ela chegou, mas talvez você esteja aí pensando, a semana está acabando e nada do que eu esperava aconteceu. Pois é, existem dias em que o que mais queremos é ter uma resposta mágica, vai lá, para aquilo que estamos vivendo. Mas a situação não vai mudar magicamente. Com Jesus em você, você se sentirá pronto para viver sua vida com alegria, seguindo um propósito, mesmo que tenha de enfrentar os obstáculos que aparecem no caminho, porque Ele vai estar com você. Não importa o que você esteja passando, Jesus quer hoje transformar completamente a sua perspectiva sobre a vida que você está levando. E nós vamos ajudar você. Sabe como? Injetando fé em seu coração. A nossa programação hoje vai mostrar para você que Jesus é poderoso para mudar toda e qualquer situação. Se você crer nele, isso pode acontecer. Então fica com a gente. Vai valer a pena. E para começar, então, vem aí Rebeca Carvalho cantando História de Amor. E eu volto já para falar com você novamente.
quando você aceita e crê nesse amor, você entende então que jamais você vai estar sozinho. Que mesmo que todos te abandonem, Deus jamais te deixará. Que mesmo que as coisas pareçam não melhorar, Ele está cuidando de tudo para você. O amor de Jesus é para sempre. O amor de Jesus tem poder. Poder para mudar, para transformar sua vida, como fez com o entrevistado nosso de hoje. Essa história você não pode perder. Assista agora no quadro Vidas Transformadas. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Que alegria poder estar com você em mais uma sexta-feira, em mais um quadro Vidas Transformadas e poder levar até você mais uma história de transformação de vida. Mais uma história onde nós podemos ver a mão do Senhor, essa mão forte, poderosa, essa mão que trabalha, que opera, que faz o impossível, arrancando uma vida realmente de uma situação tão triste, tão deplorável e trazendo ela assim para a sua maravilhosa luz, né? A luz que é Jesus Cristo. E para hoje contar a sua história assim de transformação de vida, e eu sei que você vai gostar, porque como eu sempre digo aqui, é sempre uma história bonita, né? Embora ela comece muito mal, muito esquisita, mas a gente fala que é bonita porque Jesus entra e transforma tudo e deixa tudo tão bonito. E é tão lindo ver a forma como Deus trabalha, é tão lindo ver o agir de Deus na vida das pessoas. E nós temos assim um privilégio muito grande de poder levar isso até você. É uma honra para mim poder levar o amor de Deus e uma entrevista realmente que possa levar esperança ao seu coração. Bom, comigo hoje aqui está o irmão Adalberto, olha só, né? O irmão Adalberto, você está vendo ele aí, todo bonito, engravatado, mas olha, você vai conhecer a história dele. O irmão Adalberto, ele é membro da nossa igreja, né, da Assembleia de Deus Ministério de Santos. Ele coopera conosco lá na área continental de São Vicente, ele é líder setorial de novos convertidos, tem desenvolvido um trabalho muito especial para a glória de Deus, junto com a sua família. E hoje ele aceitou o nosso convite de estar contando a sua história, o seu testemunho, daquilo que Deus fez e continua fazendo na vida dele. Amém. A paz do Senhor, irmão Adalberto, bom dia. Amém, a paz do Senhor. Muito obrigada por ter atendido o nosso convite, viu? E hoje poder estar aqui falando daquilo que Deus fez na sua vida. Irmão Adalberto, bom, mais ou menos assim, você falou para mim, na nossa conversa, que você foi uma pessoa que teve uma história muito complicada, né? Andou envolvido com drogas, foi preso, enfim, teve uma vida muito difícil. Sim. Conta pra gente como foi que tudo isso começou. A paz do Senhor a todos que estão nos assistindo, um bom dia. Começou assim, morava aqui em Santos, né? E tinha uma família bastante sofrida, né? Minha mãe passava por grandes lutas. Sim. E tinha o sonho de ter um filho, né? Contrariando assim a vontade do meu pai, que não tinha vontade de ter um filho, chegado uma certa idade ali, no limite, né? Vamos dizer assim, da medicina, de ter um filho. Sim. Minha mãe optou por ter um filho e veio eu ao mundo, né? Nasci. E a vida da minha mãe era bastante difícil, né? Me sustentava sozinha, lutava sozinha, trabalhava Mulher sozinha. guerreira mesmo, né? Sim, bastante guerreira, trabalhadora, batalhadora, né? Porém, não tinha o conhecimento cristão, conhecimento, né? Da vida que hoje nós levamos pela misericórdia de Deus. Não conhecia o nosso Senhor Jesus Cristo, não conhecia o nosso Senhor, o nosso Deus, né? Minha mãe me criou sozinha, lutava bastante, trabalhava bastante. O seu pai, no caso, abandonou vocês? Como é que foi isso? Quando minha mãe engravidou, né, ele, por conta de não querer ter filhos, ele deu uma escolha a ela, né? Se ter o relacionamento com ele ou escolher o filho, né? Minha mãe optou
por conta do seu sonho de ter um filho, optou por me ter. você. E então veio a separação deles, né? Se afastaram e eu nasci. Ou seja, você não teve, então, a tua criação realmente foi longe do teu pai, então. Foi longe do meu pai. Meu pai era bastante ausente com o tempo, né? Ele se conformou em ter um filho, porém ele não era presente, né? Aparecia assim, bem de vez em quando, né? Minha mãe não tinha assistência da parte dele, realmente era ela lutando pelo filho, Sim. né? E como eu disse, ela não tinha assim o conhecimento que nós temos pela misericórdia de Deus, conhecer esse Senhor Não Jesus conhecia Cristo, Jesus. né? O nosso Salvador maravilhoso, né? O nosso Senhor, o nosso Deus, que é o Deus do impossível, que transforma, que faz milagres, transforma as vidas, histórias de vidas, né? Assim como a minha. E minha mãe, ela frequentava, né, candomblé, umbanda. Então, eu não cresci em meio ao berço evangélico, né? Eu cresci em meio ao candomblé, em meio à umbanda. Eu não conhecia o Senhor Jesus Cristo profundamente, como hoje, pela misericórdia de Deus, eu o conheço. Sim. Né? E então, com o decorrer, né, do tempo, fui crescendo neste meio, vendo as dificuldades e a luta da minha mãe, me acendeu uma vontade de poder ajudá-la, só que por conta de não conhecer o nosso Senhor e nosso Deus, depositar a confiança nele, entregar em suas mãos, clamar, orar a ele, né? Eu desviei o caminho que minha mãe me ensinava, né? Era trabalhadora, batalhadora, sempre me ensinou. Uma mulher honesta. Uma mulher honesta, Sim. sempre me ensinou a ser um homem correto, né? A trabalhar, a ser responsável dentro de casa. Sou filho único. Porém, eu me desviei deste caminho que minha mãe me ensinou, me educou, né? E por volta de 12, 13 anos, mais ou menos, foi quando eu procurei um meio de querer ajudá-la, um meio de querer ter aquilo que ela não poderia me dar e dar a ela o que ela própria não poderia ter também. Né? Então, foi quando eu comecei a me envolver com as coisas erradas, me envolver com crime, me envolver com tráfico, me envolver com a droga. Né? Eu tinha de 12 para 13 anos, mais ou menos, 13 anos de idade, né? Morava aqui em Santos, me envolvi e morava a minha mãe, minha tia, minha prima e eu. E elas chegou um período que tiveram que se mudar daqui, era aluguel, né? A situação apertou e foram morar em São Vicente, na área continental de São Vicente, onde hoje nós moramos, onde eu moro. Minha mãe também, não moramos juntos, porém moramos na mesma localidade. Moro eu, minha esposa, minhas filhas, meus filhos, mas minha mãe mora próximo. Fomos morar para lá e indo para a área continental de São Vicente, eu me aprofundei mais naquilo que iniciou aqui, né? Me envolvi mais, um pouco mais com o tráfico, me envolvi com o assalto. Aí você começou a ganhar dinheiro fácil, né? Então acabou que te Isso. interessando. Ou seja, você alcançou o teu objetivo, que era levar dinheiro para casa. Isso. E comecei a me envolver, né? Cada vez mais, se aprofundando mais. Por conta de vender, comecei a usar também, né? Muitas histórias acontecem, a pessoa começa a usar e depois vender para poder sustentar seu vício. Eu comecei a vender, eu não usava. Né? Mas depois de um certo tempo, por curiosidade, fui experimentar e me viciei. Né? Eu fumava maconha, usava cocaína, comecei a beber. E você tinha quantos anos nessa época, Adalberto? 14 para 15 anos de Nossa, idade. era muito novinho. Que foi a época que eu comecei a usar drogas, né? Como eu disse, eu vendia, mas não usava. Aí, por curiosidade, fui experimentar e Passou a ser usuário. Passei a ser usuário também, de cocaína, maconha, álcool, cigarro, né? E o intuito, né, de ter entrado nisso era ajudar a minha mãe, dar a ela o que eu via que ela não poderia ter e, ao mesmo tempo,
ter aquilo que eu sabia que ela não poderia me dar, né? Então, cada vez eu me aprofundava mais na área continental. Cresci lá, né? Fui me desenvolvendo no mundo do crime. Cheguei lá, eu era funcionário do tráfico, com um período me tornei gerente do tráfico e um certo período me tornei dono de um ponto de tráfico. Nossa, ou seja, foi crescendo, né? Isso. Na verdade, diminuindo, mas aos meus sim, olhos, crescendo. né, crescendo no mundo do crime, no mundo errado, me aprofundando. E numa certa data, por volta de 98, 99, não lembro ao certo, uma irmã do nosso ministério, né, do bairro de Samaritá, lá do Samaritá 1, né, no setor, essa irmã me fez um convite. Eu me encontrava num ponto de tráfico, ela passou e me fez um convite para fazer uma visita na igreja, né? Como eu cresci no meio de um candomblé, no meio de umbanda, né? Eu não conhecia o Senhor Jesus Cristo, eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica, né? Eu não conhecia a palavra do Senhor, né? Então, para mim ali seria uma novidade. Gostava daquela senhora, né? Era mãe de um amigo meu. Sim. E atendi ali o convite dela no ano de 98, 99. Deixei o ponto de tráfico onde eu estava, deixei tudo que se encontrava ali comigo e fui, né? Ela me fez o pedido, falou, vamos, faz uma visita, porque eu sei que se você for, meu filho vai também, né? O filho dela andava muito comigo, né? A gente tinha uma grande amizade e naquele dia eu fui. O filho dela me acompanhou e foi a primeira vez que eu pisei dentro de uma igreja cristã, uma igreja evangélica, da Assembleia de Deus, no Ministério de Santos, lá em Samaritá. E naquele dia que eu entrei, senti algo diferente ao entrar naquela igreja. Porque, deixa eu só fazer um parênteses aí. Você disse que você foi criado no candomblé, né, na Umbanda, e parece que a sua mãe também era católica, ela ficava, né, dando essa... né, nessas, assim, e ela também visitava a igreja católica. O que isso trazia para a tua vida? Você era praticante? Como é que ficou? Porque, assim, a gente sabe que essa vida, né, no tráfico e tal, vocês correm muito perigo. É polícia que vem atrás. Enfim, né, eu sei porque eu já entrevistei alguns com algumas histórias assim parecidas e a gente vê que é uma vida frenética mesmo, né? Fugindo de polícia, fugindo de um, de outro, enfim, daquela coisa toda. Como que era, no caso, a tua vida espiritual nesse sentido? Você buscava reforço, buscava proteção, você era praticante? Antes de você conhecer a Jesus, como era a tua vida diante até do que aquilo que você foi ensinado com a tua mãe? Então, por conta, né, de ter crescido no meio, né, onde minha mãe frequentava, como eu já disse, né, candomblé, umbanda, como a senhora disse também, ela frequentava as igrejas católicas, né, era bastante dividida assim na fé, né, e eu cresci nesse meio, então eu aprendi a adorar e pedir socorro para as entidades, isso. E eu era praticante, né? Eu fazia macumba em encruzilhadas, né? Eu fazia despachos em encruzilhadas. Para pedir proteção, pedindo proteção para mim, e até mesmo pedindo proteção para aqueles que me cercavam, para que não viesse a acontecer nada, né? Tanto da parte da polícia como prender, como da parte de qualquer pessoa que pudesse ter inveja, se tornar inimigo e vir nos confrontar. Então, eu pedia proteção, né, para as entidades, eu fazia macumba em encruzilhadas, despachos, pedindo socorro e pedindo a proteção, né? E tive o privilégio de, nessa data, neste dia, né, em 98, 99, não me recordo ao certo, receber o convite dessa irmã, desse santo ministério que fazemos parte hoje pela misericórdia de Deus. E adentrando naquela igreja, me assentei lá no fundo, juntamente com o filho dela, como ela disse que se eu fosse, ele me acompanharia. Ele foi, outros amigos acompanharam também, né? Só que eu não conhecia o Senhor Jesus Cristo, não conhecia a palavra de Deus, né?
nunca tinha entrado numa igreja evangélica. E naquele dia, Deus tomando o seu servo no púlpito, pregou direcionado para mim. Só que o que eu acho hoje impressionante é que ele não estava me olhando. Ele estava com os olhos fechados, mas direcionado por Deus, pregando, né? Você que veio aqui na noite de hoje, você não veio porque te convidaram. Você veio porque Deus tem um propósito na sua vida. Você veio trazido por Deus. Deus te trouxe até aqui. Não foi o convite de uma certa pessoa que te direcionou. E aquilo começou a mexer comigo, porque eu comecei a entender que era Deus falando comigo, por mais assim que não o conhecesse profundamente. E comecei a pensar, né? Aquele homem está falando comigo, eu acho. E nisso, pensando ali, ele falava lá na frente, com os olhos fechados, né? É isso mesmo, é com você que eu estou falando. Nossa. É com você que Deus está falando. Te trouxe aqui. Por muitas vezes te dei livramento de morte, por muitas vezes fechei a sepultura que o inimigo das nossas almas tinha aberto, e a vontade dele é tragar a sua alma, né? Fazer com que você desça a sepultura sem a salvação. Porém, eu te trouxe aqui por mais um livramento. Enquanto você está aqui, eu estou te livrando da morte mais uma vez. E aquilo foi falando comigo. E eu nunca tinha visto aquele homem, ele não conhecia a história da minha vida. E aquilo foi me impactando, me impressionando o que ele estava falando. E você tinha né? quantos anos nesse tempo? Eu estava com 16 ou era 17 anos de idade. Sim. E aquilo foi me impactando, né? Era Deus usando a vida dele para falar comigo. E naquele dia Deus me fez uma promessa. Você que veio aqui, você não veio à toa, né? Eu te trouxe aqui para falar contigo. E eu sentia que era comigo que ele estava falando. E então comecei a olhar para um lado, olhar para o outro, para ver se poderia ser com uma outra pessoa. E o pregador naquela noite, com os olhos fechados, tomado por Deus, dizia: não adianta olhar para um lado, não adianta olhar para o outro, porque é com você que eu estou falando. Eu te trouxe nessa noite aqui para te guardar mais uma vez e falar com a tua alma. Glória a Deus. E você vai ser o meu servo. Um dia você vai me servir, você vai anunciar a minha palavra. E acendeu algo dentro do coração, né? E eu comecei a passar mal ali, eu sentia que era comigo. E o pregador falava: e você vai sentir que é com você, seu coração vai disparar, seu sangue vai ferver dentro da sua veia. E eu comecei ali a passar mal, o sangue esquentou, o coração disparou, senti algo que eu nunca tinha sentido na vida e tive a certeza que era comigo que estava sendo falado aquelas palavras. Minha vontade era correr daquela igreja. Ir embora. Porque era algo novo. Foi um culto maravilhoso, sei que Deus tinha falado comigo, porém, quando eu saí dali, infelizmente, permaneci da mesma forma. Eu não tive uma mudança naquele dia. Mas você teve uma experiência, né? Sim, naquele dia eu tive uma experiência com Deus. Senti Deus falar comigo, né? Apesar assim de não o conhecê-lo profundamente, mas naquele dia Deus me fez uma promessa, que eu seria seu servo, que eu anunciaria, né, a sua palavra. Assim, mexeu com você naquele dia, mas como você mesmo disse, não trouxe assim nenhum tipo de transformação. Isso, naquele dia quando eu saí, voltei para o mesmo lugar onde eu me encontrava, para o ponto de tráfico, e não tive a mudança ainda naquele dia, mas naquele dia Deus tinha feito uma promessa. Ah, isso é muito bom. Agora me diz uma coisa, e questão de polícia, Adalberto? A gente sabe daqui a pouquinho, eu sei que você vai contar que você andou preso, né? Mas você teve, como é que foi essa questão? A polícia vivia muito atrás de você? Você era aquela pessoa que vivia fugindo de polícia? Como era o teu relacionamento com a polícia nessa época? Então, era bastante conturbado, né? Vivia sempre correndo, fugindo, né, da polícia por conta de não ser preso, né? Então vivia sempre correndo. A polícia estava sempre no encalço, né? Alguns já conheciam, né? Sabiam o meio que estava envolvido, então por conta disso sempre estava sendo abordado, né? E por muitas das vezes precisei fugir para não ser abordado e não estar vindo a ser preso. Mas você teve alguma, assim, chegou algum policial, por exemplo, atrás de você, atirar em você, tentar matar, esse tipo de risco você nunca chegou a sofrer?
Algumas vezes, sim, assim, correndo, fugindo, né? Deus, por misericórdia, deu livramento, né? De não ser atingido nunca por bala, né? Ser atingido por tiro de revólver, mas já aconteceu, sim, de estar fugindo, estar correndo e tentarem me alvejar. Até que chegou o dia que te pegaram de verdade. E isso foi quando eu fui preso pela primeira vez. E você foi preso várias vezes, então? Eu fui preso por 3 vezes. E essa primeira vez eu fui preso por assalto, né? Pratiquei um assalto e no período da fuga nós fomos, eu e aqueles que se encontravam comigo, nós fomos parados, né, pela polícia. Abandonamos o carro que nós nos encontrávamos, tentamos correr, né? Cada um foi para o seu lado e eu e outros 2 fomos pegos para o lado que a gente correu e foi quando eu vim a ser preso pela primeira vez, fui preso pelo motivo de assalto. E você ainda era de menor nessa época? Eu tinha 1 mês completado 18 anos de idade e ali foi quando, no ano de 2000, eu fui preso pela primeira vez. Aí depois você foi preso mais uma vez, então, depois disso? Depois disso eu fui preso mais 2 vezes. Nessa primeira vez fiquei preso por 2 anos, aí eu saí. Nessa minha saída eu piorei um pouco mais com o meu envolvimento no crime. Aí fui preso pela segunda vez por tráfico, né? Eu me afastei do assalto e, vamos se dizer assim, me aprimorei no tráfico de drogas e fui preso a segunda vez no ano de 2004 por tráfico. Fiquei 4 anos e 2 meses preso, né? Saí no ano de 2008, porém eu saí um pouco pior do que tinha entrado nas outras 2 vezes, me aprofundei um pouco mais, né? Mas como eu disse aqui um pouco antes, Deus tinha me feito uma promessa lá no ano de 98, de 99, que eu seria o seu servo. E o Deus que nós servimos, tudo aconteceu aí. Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele promete. Então nós vamos fazer assim, vamos deixar então essa parte para a próxima semana na nossa entrevista, certo? Que aí você vai contar para a gente aí como foi todo esse processo de Deus na tua vida e agora nessa 3ª vez preso, né? Isso. Vamos ver o que Deus fez. Bom, gente, você que está assistindo aí, vai ter que esperar. Semana que vem eu vou voltar com o Adalberto aqui e ele vai contar aí a sua transformação de vida. E olha, eu sei alguma coisa, eu posso te garantir que você vai ficar impactado realmente da maneira linda que Deus trabalhou na vida dele, libertou, né, ele, a sua família, né, ele ainda vai falar da esposa dele também, que tem uma parcela bem forte em todo esse processo. Enfim, é uma história lindíssima. Né? Até aqui eu sei que de repente você falou, nossa, não vi nada bonito aí, mas o fato é que a transformação na vida dele, o poder de Deus agindo na vida da pessoa que torna essa história bonita e abençoada e abençoadora, porque ela chega até a sua vida, ok? Bom, então eu espero você na semana que vem, eu e o irmão Adalberto, ele vai estar contando aí já o desfecho, a segunda e última parte da sua história e com certeza vai abençoar a sua vida como até aqui abençoou, tá ok? Nós esperamos você, até lá, Deus te abençoe e continue com a gente, porque uma nova dimensão continua e tem ainda uma palavra de Deus para o seu coração. Vou contar uma história de amor real, de um pai que seu próprio filho deu. A estrela anunciou que viria o rei. Em Belém nasceu o pai, o filho deu. Vou contar uma história de amor real. Andando aqui, seu reino
conquistando os corações, mas rejeitado foi. Não puderam ver que o próprio Deus humano veio ser. Vou contar uma história de amor real. Humilhado foi na rude cruz, como sofreu meu Jesus. Se morreu, mas ressurgiu pra nos salvar, pra nos salvar. Digno de receber a glória e o louvor, eu cantarei. Grato sou, grato sou ao Cordeiro que venceu, pra sempre eu cantarei. Vou viver uma história de amor real. O que Deus fez por nós ao enviar Jesus foi a maior prova de amor que alguém poderia nos dar. Na cruz, Jesus levou nossas dores, nossos pecados, nossas falhas, e é por isso que não precisamos esperar sentir que Deus nos ama. Nós devemos crer na obra de Jesus na cruz, feita ao nosso favor, para que por si só isso seja uma declaração de amor. Continue com seu coração aberto, ouvidos atentos, porque a mensagem pastoral vai entrar no ar agora para lhe fortalecer. Que bom poder estar aqui novamente, falar com você através do programa Uma Nova Dimensão, um programa da Assembleia de Deus do Ministério de Santos. Tem sido de bênção, são 28 anos pregando o Evangelho que transforma. Como disse Paulo, não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Este é o Evangelho, isto é o Evangelho. Boas novas, falando de Jesus, falando da salvação e trazendo uma vida de bênção, uma vida nova para você, para sua família, para sua casa. E nesse momento eu tenho o prazer, tenho a alegria de abrir a Bíblia e falar desta palavra infalível. Está escrito que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e ela é apta para discernir a intenção e os pensamentos do coração. Que palavra poderosa, hein? A palavra de Deus, que eu tenho o privilégio de trazer para você. E hoje eu quero falar sobre um assunto em falta, muita falta neste mundo, muita falta mesmo, que se fala do grande mandamento,
o grande mandamento que os fariseus foram cutucar Jesus, né? Foram lá para tentar pegar Jesus numa cilada, mas com Deus ninguém pode. Ali estava Jesus, o homem Deus, o Deus encarnado, que veio a este mundo para transformar o mais vil pecador, como disse Paulo, dos quais eu sou o principal. Grande apóstolo Paulo falou assim, e nós, hein? Somos pecadores também, lavados e remidos no sangue de Jesus. No capítulo 22 do Evangelho de Mateus, nós encontramos este assunto, o grande mandamento. E diz assim: e os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, e logo eles estavam ali no mesmo lugar, e aí começaram também a querer provocar a Jesus. E um deles, doutor da lei, ele interrogou Jesus para experimentá-lo e disse: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Grande mandamento da lei, preste atenção. Aí Jesus, na sua paciência, na sua educação, na sua delicadeza, na sua sabedoria, ele diz assim: olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Primeiro e grande mandamento. Quantos de nós não amamos a Deus? Falamos em nome de Deus, meu Pai, meu Deus, mas não conhecemos a Deus, não conhecemos o grande amor de Deus. E foi Jesus quem falou deste grande amor. Certa feita, Jesus falou lá no capítulo 3 de João, ele disse assim: olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Viram? Deus amou o mundo. E quando fala Deus amou o mundo, diz Deus amou todos os homens, independente de raça e cor. Deus amou todos os homens, mas Deus odeia o pecado. Deus ama o pecador, mas Deus aborrece o pecado. E porque Ele amou o homem, Ele entregou o seu único Filho, Jesus Cristo, para vir a este mundo, para remir o homem do seu pecado. E para salvar o homem do seu pecado, para restaurar o homem caído, para restaurar a comunhão do homem com Deus. Deus amou o mundo de tal maneira. Então o grande mandamento é: amarás o teu Deus de todo o teu coração, todas as tuas forças, todo o teu pensamento, tudo que você entende. Ame a Deus. Se você não sabe amar a Deus, comece a orar a partir de hoje. Deus, ensina-me a te amar. Faça-me sentir este amor no meu coração. Eu quero me curvar diante de ti. Quantas pessoas se curvam diante de demônios? Quantas pessoas se curvam diante de um pedaço de madeira, diante de um pedaço de gesso, diante de algumas flores jogadas na praia? Tudo isso são superstições e também engano de Satanás. Mas aqueles que se curvam diante de Deus, se curvam diante do único Deus verdadeiro, o único que tem todo o poder, e aquele que deu Jesus Cristo para perdoar os nossos pecados. Mas ele continua dizendo, ele diz assim: olha, este é o primeiro e grande mandamento, mas tem o segundo. E o segundo mandamento é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Vocês sabem que Jesus veio
na dispensação dos profetas, da lei de Moisés, não é? Tudo isso era guardado pelo judeu. Então o judeu guardava a lei de Moisés, o judeu honrava a lei de Moisés, o judeu temia os profetas, se bem que eles mataram muitos profetas, não é? Como Jesus falou, vocês mataram os profetas, não é? Mas eles temiam os profetas, eles ficaram com medo de João Batista quando veio anunciar a vinda de Jesus, ficaram com medo daquele grande profeta, como disse Jesus. Não houve maior profeta do que João Batista. Eles tinham medo. Herodes tinha medo de João Batista, por isso que na primeira oportunidade ele decapitou João Batista. Mas tudo isso era plano, viu? Não foi por acaso, não. Ele veio apenas para um compromisso, para uma missão, anunciar a vinda de Jesus. E ele diz assim, após mim vem um que é maior do que eu, que é antes de mim, do qual não sou digno de desatar as correias da sua sandália. Ele virá, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Este Jesus precioso, que veio para nos ensinar todas as coisas, como Jesus falou. E sabe, o amor que nós sentimos provém de Deus. Ninguém ama por si próprio. Ninguém tem maior amor do que o próprio Deus, porque Deus é amor. O apóstolo João escreve, Deus é amor. E o Senhor quer encher o teu coração de amor, mas para ter o amor verdadeiro, é preciso ter Jesus no coração. E para ter Jesus no coração, você tem que crer e aceitar que é um pecador e que você precisa do perdão dos seus pecados, que você precisa da transformação da tua vida. Aí você vai então se render aos pés de Jesus, vai se curvar diante de Jesus, vai dizer, Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Jesus, tenha misericórdia da minha vida, eu sou um pecador, eu preciso do teu perdão, eu preciso da tua misericórdia. E sabe o que vai acontecer? Jesus vai perdoar todos os teus pecados. Ele vai escrever o teu nome no livro da vida, você vai passar a ter vida. Porque nós vivemos neste mundo, mas se nós não tivermos Jesus, nós não temos vida, porque a vida está em Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Queres ir verdadeiramente a Deus? Aceite a Jesus. Entre pelo caminho. E aí vai se cumprir na tua vida o que aconteceu na vida do carcereiro, quando viu o cárcere aberto e achou que todos tinham fugido, e Paulo disse assim, não faças tal, não se mate. E aí ele disse assim, Paulo, o que eu faço então para ser salvo? Crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Creia no Senhor Jesus Cristo neste momento. Abra o teu coração, se arrependa dos teus pecados, serás salvo tu e a tua casa. Amém? Eu quero orar por você. Pai querido e santo, como é bom estar na tua presença. Como é bom, Senhor, nós podemos falar da tua bondade, da tua misericórdia, do teu favor, da tua graça, do teu perdão em Jesus Cristo. Perdoa, Senhor, estas vidas que estão me assistindo agora. Transforma os seus corações. Faz uma obra tremenda na vida, Senhor, de cada um. Pai, eu os abençoo em nome de Jesus. Eu intercedo por cada um. Intercedo por minha vida também, porque sou teu servo. Assim, Senhor, eu peço a tua bênção e a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido, e te guarde em nome de Jesus. Deus ama você incondicionalmente. Ele está com você em todo o tempo e você tem condições, com a ajuda dele, de sair do lugar da dor onde você está vivendo. Não é utopia, não, mas é possível sim viver uma vida feliz e em paz, mesmo que tudo mesmo pareça estar literalmente desmoronando ao seu redor. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O que você precisa fazer
é entregar-se a Deus e crer em Jesus. Eu te afirmo, tudo vai mudar se você fizer isso. Bom, agora então, Estela Laura canta pra gente a música Plano Perfeito. E em seguida o pastor Paulo Correia vai orar por você, abençoando aí o seu final de semana. E amanhã, sábado, olha só, lembre-se, é dia do Kids, aqui no programa Uma Nova Dimensão. A criançada vai tomar conta do espaço com um programa maravilhoso, cheinho de alegrias. Convide os seus pequeninos para assistirem e juntos vamos louvar a Deus com eles. Eu vou ficando por aqui, desejando que Deus abençoe você, que você tenha um excelente fim de semana e eu espero, se for da vontade de Deus, segunda-feira te encontrar novamente aqui. Tchauzinho para você e até mais. Dias turbulentos você enfrentou, um cenário repleto de dor. Nuvens carregadas escondem o sol e a esperança se foi. Não tem sido fácil suportar o que você já suportou. Todo sofrimento é passageiro, só confia no Senhor. Ele tem coisas maiores pra te dar. Olha pra Deus, não tenhas medo, pra tudo Ele tem um plano perfeito. Viva em paz, não perca a fé. A seta do mal não vai te abater. Deus está cuidando de você. Dias turbulentos você enfrentou, um cenário repleto de dor. Nuvens carregadas escondem o sol e a esperança se foi. Não tem sido fácil suportar o que você já suportou. Todo sofrimento é passageiro, só confia no Senhor. Ele tem coisas maiores pra te dar. Olha pra Deus, não tenhas medo, pra tudo Ele tem um plano perfeito. Viva em paz, não perca a fé. A seta do mal não vai te abater. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de você. Que pena, nós estamos chegando ao ponto final de mais um programa Uma Nova Dimensão. Eu digo que pena porque coisas boas a gente quer viver mais tempo, não é verdade? E a gente tem vivido tantas coisas ruins nesse mundo, mas Uma Nova Dimensão só leva coisas boas para você. E eu tenho a satisfação de dizer para você que o dia de hoje, o teu dia, está sendo abençoadíssimo, porque você ficou conosco. E nesse momento, eu vou orar por você, pela tua família e agradecer a Deus por essa oportunidade. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar a cada família, de cada telespectador, que esteja aí no bar, que esteja aí no hospital, que esteja aí em casa, que ainda esteja descansando nesta manhã.
E aqueles, Senhor, que estão nos hospitais, que a tua bênção de cura chegue lá, Senhor, e cada um sinta-se fortalecido para sair do hospital. Aqueles que estão encarcerados, Senhor. Ah, Senhor, nesse calor terrível, eu sei que eles estão sofrendo ali, mas que eles recebam o alívio na alma, a esperança que vão sair dali. Abençoa, Senhor, as autoridades constituídas da nossa nação. Abençoa essa pátria, uma pátria tão rica, tão linda. Senhor, abençoa cada família que vive nesse país. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo. E que a bênção de cura, a bênção de paz, a bênção de prosperidade tome conta de cada um. E que o dia de hoje, eu profetizo, será melhor do que ontem, em nome de Jesus, para a glória de Deus o Pai. Amém. E vocês que agora estão abençoados, eu quero desejar a você um dia de paz, um dia de muita alegria. E até amanhã, não é? Se Deus disser que sim. Deus te abençoe.